Policarpo, pessoal, foi um exemplo de coragem diante da morte e também um exemplo para nós de espiritualidade e também de amor pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu numa família cristã da alta burguesia no ano 69, em Esmirna, não é, na Ásia Menor, na atual Turquia. Os registros sobre a vida dele foram transmitidos principalmente por Irineu, conhecido como Irineu de Lyon, ou apóstolo da França, não é? Que foi o sucessor de Timóteo em Lyon, e que é também grande conhecido como pai da igreja. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João, ele conheceu João. O próprio João, apóstolo, ordenou Policarpo bispo, e ele foi bispo em Esmirna até o último dia de sua vida. E ele teve a oportunidade de conhecer o apóstolo, e talvez até outros apóstolos também, que conviveram com o próprio Senhor Jesus. E ele é um exemplo para nós de desapego, não é? Ele foi amigo de Inácio de Antioquia, que foi comido pelas feras, não é? Quando Inácio passou pela casa de Policarpo no ano de 107 depois de Cristo. E Inácio escreveu cartas, inclusive, para Policarpo e também para a igreja de Esmirna, antes de morrer, falando do bispo Policarpo, falando das virtudes dele como pastor e tudo mais. E foi durante a perseguição de Marco Aurélio que Policarpo teve uma visão, enquanto orava no seu quarto, de um travesseiro pegando fogo, e ele entendeu que aquilo que o esperava depois de um tempo era ser morto, ser queimado vivo. Ele inclusive chegou a dizer isso para algumas pessoas. Os cristãos fugiram com ele várias vezes. Irmãos lá de Esmirna, quando a perseguição chegava, soldados chegavam, deram um jeito de fugir com ele por diversas ocasiões, até que Policarpo entendeu que ele não deveria fugir mais. Até que ele entendeu, por meio dessa visão, de que o Senhor esperava que ele recebesse o martírio. E num relato que aparentemente é anônimo, que foi escrito 1 ano após a morte dele, está escrito o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês. O diabo maquinava muitas coisas contra eles. Graças a Deus, porém, não prevaleceu contra nenhum deles. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros, armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto do piso superior. Encontraram Policarpo, né? Ele podia ainda fugir daí. O relato diz que quando esses soldados chegaram e encontraram Policarpo ali deitado, Policarpo mais uma vez poderia fugir, como outras vezes os cristãos de Esmirna fizeram com ele, mas ele não quis. Ele simplesmente pediu para que aqueles irmãos o esperassem e permitissem que ele orasse um pouco, que ele tivesse um tempo para orar. E aqueles soldados que chegaram, por volta da hora da ceia, como ele diz, o aguardaram terminar de orar para que pudessem levar ele embora. E o texto diz, desse relato sobre o martírio de Policarpo, que à medida que os homens ouviam Policarpo orar, eles começaram a temer serem punidos pelo divino, que eles na verdade não sabiam quem era, eles não eram convertidos. Diante de um homem tão santo, de um velho tão calmo, como eles relatam aqui, não é? Ouvindo a parte final aqui, ouvindo que tinham chegado, ele desceu, conversou com eles e ficaram espantados com a sua idade veneranda, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Aí veja, imediatamente ele mandou que lhe dessem de comer e beber à vontade e pediu que lhe concedessem 1 hora para orar tranquilamente. E lhe concederam. Então ele de pé começou a orar, tão repleto da graça de Deus que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que o ouviram ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um homem, um velho tão santo, né? Quando Policarpo terminou de orar, ele, enfim, fizeram ele subir num jumentinho e levaram ele para a cidade onde ele aguardavam ele para ser morto. E Herodes, que era o nome do chefe da polícia ali na cidade de Esmirna, e o seu pai, chamado Nicetas, foram com ele e convidaram Policarpo para entrar dentro do seu carro, né? Sua carruagem ali, do chefe da polícia. E ali tentaram persuadi-lo, né? Dizendo, olha, é só você dizer que César é Senhor, é só você sacrificar, oferecer sacrifícios, né? E fazer qualquer coisa nesse sentido para te salvar. E por mais palavras que eles diziam, por mais que eles insistiam, a palavra de Policarpo é, vocês não irão me convencer. Eu não darei ouvidos aos seus conselhos. E à medida que aquele chefe da polícia
Herodes e o seu pai, Nicetas, não é, começaram a perceber que Policarpo não lhes estava dando ouvidos, eles começaram a se irritar. E ficaram tão irritados com Policarpo que mandaram ele sair do carro ali, não é? Só que o texto histórico diz que quando ele saiu do carro, ele tropeçou e machucou toda a parte da frente dos pés, e caído no chão e machucou bastante, talvez por ter sido empurrado de raiva daqueles que estavam dentro do carro. Mas o texto diz que ele se arrumou, se levantou e seguiu o seu caminho a pé até o estádio. Enfim, quando ele chega lá, vários cristãos que estavam ali depois escreveram isso e relataram isso a outros pastores e bispos vivos naquela época. Eles disseram que algo espantoso aconteceu. Havia um tumulto muito grande no estádio, mas uma voz foi ouvida do céu, uma voz que dizia: "Sê forte, Policarpo, e sê homem", por 2 vezes. Eles não sabiam de onde vinham, os demais que não eram cristãos não ouviram, mas eles ouviram essa voz. E enfim, Policarpo entrou. Quando ele entrou no meio do estádio, o procônsul fez sinal para que todos ficassem em silêncio, perguntou o nome dele, toda aquela a burocracia natural. Ele disse: "Meu nome é Policarpo". E aí o procônsul começou a incentivá-lo: "Pensa na tua idade, olha para as cãs na tua cabeça, os cabelos brancos, né? Jura por César, e eu vou te libertar, eu vou te livrar". E ele quieto, mudo. Então o procônsul começou a incentivá-lo a dizer: "Abaixo os ateus". Diga apenas isso, Policarpo: "Abaixo os ateus". Porque os cristãos naquela época eram considerados ateus, porque eles não tinham uma imagem do seu Deus. E numa época e num lugar onde se adoravam dezenas de deuses, quando eles apresentavam um deusinho só, né, era ateu, não cria em Deus nenhum. Então o procônsul disse: "Diga abaixo aos ateus". E com isso ele estava querendo que o Policarpo dissesse abaixo aos cristãos. Ateu e cristão era sinônimo ali naquela ocasião. Então Policarpo se levantou, abriu a voz, apontou o dedo para o estádio, não é, e disse: "Abaixo aos ateus". Não apontando para os cristãos, mas para aqueles que, para Policarpo, eram os verdadeiros ateus, apesar de terem vários e vários deuses. E isso deixou aquela multidão ainda mais irritada. E aí então as pessoas começaram a incentivar o governador a queimar, a lançar as feras primeiro sobre Policarpo, e ele disse que não poderia fazer isso, porque a temporada disso já havia acabado por decreto. E aí, mais uma vez, aparece aquele chefe da polícia que expulsou ele do seu carro, dizendo: "Jura, e eu te liberto, amaldiçoa a Cristo". E aí então Policarpo diz a frase famosa dele, não é? "Eu o servi por 86 anos, e ele nenhum mal me fez. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou?" E ele ficou quieto. E aí então o procônsul ameaçou lançar as feras sim sobre ele. E aí Policarpo disse: "Que elas venham, chame-as". E quando o procônsul viu que ele não tinha medo, o procônsul disse: "Então eu vou mandar queimar você". E Policarpo se despiu. Se despiu para a pira, porque eles eram queimados nus. Enfim, quando vieram os homens com a pira e pessoas da cidade, judeus e gentios que ali estavam, e montaram uma pira, queriam pregá-lo no poste central, mas Policarpo pediu que não o fizesse, que apenas o amarrassem, o amarraram com as mãos e os pés para trás, como se amarra um cordeiro, diz o relato do martírio de Policarpo, né? Pronto para ser morto. E aí então atearam o fogo. E enquanto ele orava, o relato dos cristãos que estavam ali diz que ele não foi queimado. O fogo fez uma espécie de abóboda, como a vela de um barco, quando é levado pelo vento e o vento bate e forma aquela abóboda, que essa abóboda foi feita dos 2 lados e Policarpo no meio. E ele não queimava. O texto diz que o que vinha daquilo era um cheiro de pão assado. Eles citam inclusive os elementos químicos, não é? O aroma com que parecia aquilo, que mais hoje chegaria àquilo que seria um pão cozido. E nada dele morrer, e horas ali passando a fio, e nada de Policarpo morrer. E aí então as autoridades pediram que um dos soldados fossem até ele e o ferissem com uma espada. E o relato dos cristãos que estavam ali, isso é espantoso, diz que esse soldado, chegando perto, se queimou, mas feriu Policarpo a ponto de sair tanto sangue de Policarpo que apagou o próprio fogo da pira. Enfim, diante de tudo isso, né, as pessoas ficaram espantadas de ver a coragem de um senhor, e o texto diz que os discípulos recolheram os ossos dele e colocaram numa sepultura apropriada, e o martírio dele foi descrito, foi
numa carta datada de 23 de fevereiro de 156, enviada da igreja de Esmirna, onde ele era pastor, para a igreja de Filomélio. Agora eu pergunto, de onde vem tanto amor e tanta coragem? De onde vem tudo isso? Sem dúvida, vem de uma graça dada por Deus. E de um coração que sinceramente ama o nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que tudo nesse mundo. Aqui então eu encontro a espiritualidade desse mártir. O maior medo de Policarpo não era perder o corpo ou perder a vida, mas era perder o céu. O martírio não era para ser escolhido pelas pessoas, não é? Deus era quem escolhia quem iria para o martírio.